Beleza, mas como que Paulo, que veio do judaísmo, falou agora não precisa mais fazer Brit Milá, por exemplo, não precisa mais cumprir mitzvot? O que justifica isso? Sim? Então qual é a teologia cristã? A teologia cristã é o seguinte, que Deus, quando deu as mitzvot para o ser humano, principalmente para o povo judeu, é algo ruim. É algo ruim que Deus dá a Torá. A Torá que Deus deu para o povo judeu é um sinal de ódio que ele tem para o povo judeu. Por quê? Porque uma vez que a pessoa está obrigada a uma mitzvah, quer dizer que se ele descumpre, ele é punido. E óbvio que 613 mitzvot ninguém consegue cumprir. Logo, porque Deus deu muitas mitzvot para o povo judeu? Porque ele odeia o povo judeu. Porque é impossível o povo judeu cumprir todas elas. E no final eles vão ser punidos por isso. E por isso que o templo foi destruído. E os judeus agora são uma raça, uma espécie, um povo totalmente sofrido, sem pátria, sem casa, sem nada. Que está na mão dos outros. Por quê? Porque eles são pecadores. Ou seja, a mitzvah, diferente do que o judaísmo acha que é a forma de você se conectar com Deus, a teologia cristã é a forma de Deus ele julgar a humanidade e é uma forma ruim. Eu tirei isso da minha cabeça? Não, está escrito no Velho Testamento, que o Paulo escreveu, está escrito em Gálatas 3,13. Novo Testamento. No Velho no Novo Testamento, em Gálatas, está escrito o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, é o que ele fala. Ou seja, que quando Jesus ele existiu, ele conseguiu redimir, a salvar, a Geulah, fazer a redenção do mundo, nos isentando da maldição da lei. O que é a maldição da lei? Ser obrigado a cumprir as mitzvot. Ou seja, isso que Jesus fez. Ele tirou a gente a obrigação de cumprir as mitzvot. Uau, que bom. Então essa é a teologia para fazer, viu? Podem vir para o cristianismo, não precisa cumprir mitzvot não. Sabe por quê? Porque mitzvot é maldição, é a maldição da lei, assim eles chamam. Então se a forma de se conectar à humanidade era através das mitzvot, e agora ele tirou a gente a maldição da lei, ou seja, agora a gente não se conecta mais com Deus. Então o que você vem me oferecer? Ele fala, não, porque como se conecta com Deus agora? Através da fé. Não através da prática de atos de mitzvot que Deus mandou. É através da fé. Se você acreditar que Jesus é o Salvador, você está conectado com Deus. Se você não acreditar, você vai para o mármore do inferno. Você vai para o diabo, para o demônio, para tudo que é ruim, você vai ser castigado para sempre. E é só isso que depende do seu livre-arbítrio. Se você é um homem de fé ou você não é um homem de fé. E não se você cumpre atos de mitzvot. Isso é o cristianismo até hoje. A gente vê até muitas pessoas até que saem do cristianismo, vêm para o judaísmo, mas ainda tem muita dessa cultura. Eles acham que o judaísmo fala sobre fé. A fé que importa em Deus. E tem até vários setores do judaísmo que trabalham muito como se fosse o mais importante acreditar em Deus. É ter fé. E não, o mais importante é cumprir as mitzvot. Não é fé. O judaísmo nunca fala de fé. Até porque o sentido de fé do judaísmo é totalmente diferente de fé do cristianismo. Porque a fé do cristianismo é a forma de você se conectar com Deus, que é acreditar que Jesus é o Salvador. Isso é a fé do judaísmo. Você é um homem de fé se você acredita que Jesus é o Salvador. E o judaísmo não tem nada a ver com isso. Não existe esse conceito no judaísmo. Nunca existiu. Hoje existe mais porque a gente viveu dentro da Europa. Sim, que eu não quero entrar muito não teria nisso. sido isso, em parte, o que influenciou os movimentos racídicos? Eu não quero entrar nesse assunto, tá bom? Eu não quero entrar nesse assunto. Porque nessa até então, né, a forma de se conectar a Deus, isso aí é a base de todo, enfim, né, das correntes judaicas, principalmente os litaim e tudo mais, do estudo em alto nível, né, na medida que você estuda, e o estudo mais, digamos, mais sofisticado seria o estudo de Guemará e tentar entender intelecto divino. Isso. Exatamente. Né? É isso. Então, a teologia de Deus. Não, mas essa é a forma de você se ligar. Vem o movimento racídico e fala, não, você se liga por Bekut, não por Limutorá. Sim, não por estudar. Então você incorpora ali, você vai atingir o Amaretz, você vai atingir aquela pessoa que não tem nível, digamos, não teve condições ou capacidade de estudar Torá em alto nível, então você pega o povão
Isso. E você traz. Tá, não quero entrar muito Aí aí, mas tem muitos pontos tem muitos pontos aí certos que você está falando. E você tem um líder para seguir e para Tem louvar, para quase que idolatrar, Leavdil, né? Isso. Não, e não só isso, também os letaim, que é ficar aqui ao alto nível de Torá, é o que exatamente fala no Novo Testamento, que fala o seguinte, que Deus está na igreja, não está fora da igreja. Você quer conectar com Deus, você tem que ser um homem dentro da igreja. Okay. Fora da igreja, não. Que exatamente é o conceito de Roma. A gente pode fazer as mais piores perversidades do mundo. Mas na igreja a gente tem Deus. Deus está dentro da igreja, mas não está na vida. É exatamente o passuco do Rabi Meir, da onde a gente aprende que também os não-judeus que estudam Torá, Vechai Bahem, a gente vive nas mitzvot. Bahem é as mitzvot. Que a gente está conectado com Deus porque a gente vive nas mitzvot. Ou seja, a vida inteira, o mundo inteiro é uma expressão de conexão divina, já que tem mitzvot em todos os âmbitos da vida. Mas você abandonar todas as mitzvot e transformar para alguma coisa intelectual que é ter fé, que isso é feito dentro de uma igreja ou dentro de uma sinagoga, você está desmoronando... Não é bem intelectual. Acho que a coisa aí é mais... envolve Verdade. mais o aspecto de emoção. No início era uma questão mais de crença, ou seja... A fé do cristianismo, é que eu peguei agora a fé do judaísmo. A fé do cristianismo é tipo assim, você não entende, esquece, tem que ter fé. Do judaísmo não, fé é exatamente raciocinar, tá? Mas nos dois âmbitos você fica pautado na fé, mas e as práticas? E a vida? Não, porque você se conecta com Deus não na sinagoga. Esse é o motivo da terra de Israel. Que na terra de Israel você vê em todos os âmbitos do mundo que você tem conexão com Deus. Mas fora da terra de Israel, não. Você só consegue encontrar, às vezes, na sinagoga numa aula de Torá. Essa é a diferença. Por isso que está escrito, todo mundo aquele que vive fora da terra de Israel, como se fosse faz idolatria. Como se fosse. Não é que faz, mas é porque é assimilação. Você é assimilado pela cultura dominante. Tá? Mas esse é o pulo do gato de Paulo, que ele fala isso. Então vamos desvincular a humanidade dessa maldição que se chama Torá, que é a lei. E pronto. O que Paulo está falando? Não. Aí, beleza. Aí, quando ele fala isso, a primeira geração dos cristãos que realmente receberam isso virou uma sociedade degenerada, que fazia os pecados, idolatria, assassinato, ração proibida. Porque falou assim, Deus livrou a gente da lei, eu acredito em Jesus. E saía fazendo tudo que é pior, porque não tem mais obrigação de fazer nada. Tipo, não preciso me comportar de nenhuma forma. Aí veio o Paulo e mandou uma carta para essa sociedade, para os cristãos, falou, porque vocês estão se comportando assim, que nem animais? Aí eles falam, não, porque a gente está livre da lei. Aí fala, não, aí ele fala a máxima do cristianismo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo pode, não tem mais obrigação. Mas nem tudo me convém. Mas não é porque pode tudo que convém fazer qualquer coisa. Ele falou isso? Sim, está escrito no Velho Testamento em Novo Testamento. Coríntios? Em 1 Coríntios 6:12. Tá? É isso, é a frase. Coríntios, não sei. É um livro. É um dos livros do Novo Testamento. Isso. Não é Novo Testamento, porque não tem Novo Testamento. Da Bíblia deles, do apêndice que eles botaram. Mas é isso que ele fala, nem tudo me convém. Querendo dizer o seguinte. Mas apêndice, claro. Querendo dizer o seguinte. Não existe mais mitzvot. Pode tudo. Mas existe derech eretz. É isso que o Paulo está falando. Nem tudo me convém, mas tem ética. Vocês não podem deixar de ser pessoas éticas. Concluindo, fechando o parênteses. É exatamente o que o Avosef está falando na Guemará. Quando ele viu que os povos estavam... Que a Guemará foi escrita mais ou menos nessa época, um pouco depois, na verdade. Sim. Quando ele viu que os povos não estavam cumprindo as 7 mitzvot Bnei Noah, que é o quê? Que são esses primeiros cristãos, é deles que está falando. Deus isentou eles. O que é isentou? Vocês, mesmo que agora fizerem as coisas certas, vocês não vão receber recompensa como alguém que é obrigado e faz. Porque vocês acreditam que vocês foram livres das mitzvot, então tá bom, vocês estão desconectados de Deus mesmo. Vocês querem se desconectar dessa maldição que é conectar com Deus? Então vocês sempre estão desconectados. Liberados. Mas vocês vão receber como derech eretz, na conveniência, então vocês recebem mitzvah de conveniência.
Entendeu? Ou seja, o que o cristianismo veio fazer? Veio desvincular a humanidade de Deus. É isso que o cristianismo veio fazer, pegar as pessoas, desvincularam de Deus, ou seja, os Bnei Noah, desde o pacto do arco-íris de Noah, que tinham vinculação com Deus, eles cortaram esses 7 vínculos. E agora eles até recebem, mas a única coisa que eles podem ser no máximo é uma sociedade justa. E ponto final. Mas isso não faz você se conectar com Deus, nem a sua fé, nem a sua prática. Entendeu? Agora, então quer dizer que uma pessoa que não é judia, ela ferrou. Não tem como se conectar com Deus? Tem. Virando Bnei Noah. Que é o que a gente fala hoje em dia? Você pode ser um Bnei Noah, o que significa? Que uma pessoa que não é judia precisa fazer para virar Bnei Noah? Não é cumprir as mitzvot. É declarar perante 2 judeus, pelo menos, eu recebo sobre mim as 7 mitzvot. Aí ele vira um Bnei Noah. Ou seja, é você receber a lei de volta. Você fala assim, agora eu estou deixando claro que o que eu cumpro não é por derech eretz, não é por ética e por educação, mas sim por conexão divina. E ao declarar isso, você volta a ter a conexão divina. E por isso agora você pode ter o Olam Haba, mundo vindouro, ou então a pessoa que se converte para o judaísmo e recebe todas as 613. Ou seja, o movimento de Bnei Noah é você reconectar a humanidade em Deus, essa comunidade que por 2000 anos a gente vê isso na prática como o mundo está totalmente desconectado de Deus. Por teologias vãs e falsas, que a Torá é ruim e que a fé é que salva, que a fé não salva. A gente vê na prática, uma pessoa que tem fé não necessariamente vai fazer as coisas certas. Mas sim acostumar com as práticas corretas. Isso faz a pessoa fazer as coisas corretas. Óbvio que também entender Deus é sempre bom, mas não é esse o foco aqui. Ou seja, o cristianismo desvinculou a humanidade de Deus, o judaísmo agora vem, povos, vocês podem se reconectar a Deus. Não precisa virar judeu. É só receber sobre si as mitzvot como mitzvot, e não como condutas humanas. Se você receber como... Você pode ser um ótimo ser humano, melhor, mas não condutas humanas. Entendeu? Isso é muito... Acho que é muito importante isso. Agora, então, só para terminar o nosso assunto. Os judeus, então, óbvio que eles são contra o que fala o Paulo, que a Torá é para castigar a humanidade. Mas a gente viu que a pessoa morre justamente por receber a Torá, porque no final vai acabar descumprindo alguma coisa. Então, o que os judeus vêm falar sobre isso? E não só isso, tem uma Mishnah que a gente fala, Rabi Hanan ben Akash Omer, Kadosh Baruch Hu leizakot et Israel. Quis Deus dar mérito para o povo judeu. Por isso, ele nos deu a Torá e a Torá dele. Ele aumentou os preceitos da Torá e embelezou eles. Por que a gente tem 613 mitzvot? Muitos. Não porque Deus, cada mitzvah é mais um potencial castigo, não. Justamente ao contrário, porque ele quer dar mérito pra gente. Quanto mais mitzvah, mais mérito a gente é diferente. Porque o cristianismo é uma visão pessimista do mundo. O judaísmo é uma visão totalmente otimista do mundo. Mas no final você pode acabar pecando uma coisa ou outra. E aí, o judaísmo acredita na tshuva, no arrependimento. Eu sei que eu posso pecar, mas eu posso me arrepender também. Como a gente tem uma conexão com Deus, uma intimidade com Deus que os outros não têm, a gente consegue entender que Deus ele também pode desculpar sobre coisas que a gente fez se a gente se arrepende de verdade. Coisa que o cristianismo nega, a tshuva. Não existe tshuva, não existe arrependimento. Existe confissão para o padre. O que é a confissão com o padre? Você se vincula de novo à fé de Jesus. Não tem a ver com prática. Mas não, tem a tshuva. Só que a humanidade desistiu de acreditar na tshuva, no arrependimento. Acha que não funciona, já foi. Então o que o judaísmo vem falar? Não, humanidade, existe a tshuva. E a função do povo judeu é reensinar para a humanidade o que é tshuva, o que é arrependimento, que ele existe. E se conectando com Deus, mesmo se a pessoa cair, ela pode se arrepender e mesmo assim ela vai estar conectada com Deus, muito diferente do que Paulo de Tarso falou. Essa é a ideia aqui. Pegaram? E é isso que a Guimara está falando aqui. Preciso processar um pouquinho. Só entendi por que a confissão do Papa, do padre, não serve como tshuva? Porque a confissão porque o cristiano não está falando de mitzvot aqui. Tshuva é você se arrepender por alguma coisa que você fez errado, um ato. Mas se pela premissa eles nem acham os atos errados, e se é uma coisa que vincula eles a Deus é acreditar no Cristo, no Mashiach, que eles dizem que é Jesus, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas esses limites não são muito claros, né? Sim, depois veio o protestantismo, e o protestantismo vem justamente a criticar a igreja justamente sobre essa questão.
Hoje em dia tem várias variantes, mas eu estou falando da premissa dos primeiros cristãos aqui. Mas aquilo na prática, né? Mesmo a pessoa que fala que não é por mitzvot, não é, digamos, houve o livramento, né, Da lei. da maldição da lei, conforme as palavras aí. Mas de qualquer maneira, acho que há um entendimento de que existem coisas certas e coisas erradas. Muito bom, é a próxima etapa da aula. Exatamente isso. E nisso também há algum aspecto de tchuvá, porque o cara roubou. Enfim, em teoria, ao menos, ele não é que ele vai lá se confessar, falar, pô, padre, olha só, eu roubei, mas eu roubei, entendeu? E aí eu quero meu livramento. Aí o padre vai falar, reza lá, sei lá quantas, não sei o que, beleza, acabou. Não, na prática a pessoa fala, não, padre, errei, eu fiz isso, fiz aquilo, outro, ele se confessa, tem um quê de tchuvá ali no meio e a ideia, não que isso se concretize na prática, mas a ideia é o cara não voltar a pecar. E é justamente o caminho de tchuvá de Rambam. Quer dizer, você reconhecer que errou, você confessar e você não tornar a pecar. Mas tchuvá é você se reconectar com Deus. Não, sim, mas o conceito existe. O conceito existe. Entendi, mas eu digo, é um pouco teórico. Teórico, isso, óbvio que tem não é 880. Sim. Vamos então terminar só para... Então é isso, ó. Então a Avimelech ia morrer por isso. Agora a gente vai pro Vaiomer lá, Veloim, Bacalão, aqui já vimos isso. No 8. Vai esquema Avimelech Baboca. Acordou a Avimelech de manhã. Vai Kralha Rolavadav. Ele chamou todos os servos dele. Vai dar Beret, Kola de Varima. Ele falou tudo que ele viu no sonho. O Beus Neremó, a gente vai morrer, porque a gente cumpriu a ética aqui da cidade. Vai Ireu Anashamel. Eles ficaram com temor a Deus. Coisas que eles antes não tiveram, a gente vai ver. Vai criar Avimelech le Avraham. Então chama Avimelech para Avraham. Vai Ameloi, fala para Avraham. Meia cita lá, o que você fez com a gente? Vai acusar Avraham, que você não falou que é a irmã. Machatat lá, o que eu fiz contra você de pecado? Que Eveta lá e Viala Mamarte Hatag do lá. Você nos trouxe para mim, você trouxe para a gente e para o meu povo todo esse grande pecado. Mas assim, ou seja, atos que eu nunca fiz. Ou seja, coisas que são normais na Constituição aqui ética, que eu nunca fiz, agora eu fiz. O que Avraham responde? Nada, vai Homer Avimelech. Avimelech fala de novo, porque Avraham fica quieto. Tipo assim, agora vai me acusar. Você está sem a ética. Ou seja, Avraham não vai responder, sabe por quê? Porque vai ensinar a ética para o Avimelech. Olha como a segunda vez ele vai falar a mesma coisa, agora com palavras mais polidas. E exatamente, porque primeiro ele só acusa, ele não fala nada dele de mal. Você trouxe para mim, o que você fez? Vai Homer Avimelech. Avimelech vai falar de novo, já que Avraham não respondeu. Maraíta que a cita da Vazia. O que você viu para fazer isso? Ou seja, antes você fez isso. Aí agora entendeu. Não. Ele fez isso por algum motivo. Então, o que você viu? Que falha tem na gente por você já se comportar assim de antemão e achar que a gente ia te matar e por isso dizer que ela é irmã? E vem Avraham e vai responder. Vai Homer Avraham. Falou certo, agora eu vou responder. Que Amarti Rak Enirat Elohim Bamakomazé. Somente que eu vi que não tem temor a Deus nesse lugar. Ve'araguni advaristei. Eu sabia que vocês iam me matar por causa da minha esposa. O que é esse Irak? Que eu vi que somente não tinha temor a Deus. O que é esse somente? Todo o resto tinha. Eu vi que tinha tudo, tinha ética. Era uma boa sociedade. Mas faltava uma coisa, temor a Deus. E como eu vi que não tinha temor a Deus, que é exatamente, contou para todo mundo do sonho, então falou, aí ficou com temor a Deus todo mundo agora. Então, mas ele falou, eu vi que faltou só temor a Deus. E por isso eu sabia que era o necessário para vocês matarem. E aí a gente vai para a explicação do Malbim sobre esse passuk, que ele vem falar exatamente o seguinte. É a Torá que está querendo dizer dizer como é o caminho certo, negando o que falou Emmanuel Kant. Isso que fala o Malbim. Ele não traz o nome, fala o filósofo, mas ele fala, isso daqui é exatamente destruindo a teoria de Immanuel Kant. Kant viveu na Alemanha, 40 anos antes do nazismo, mas ele viveu até o nazismo, tem discussão se ele era nazista ou não, tá? Mas ele revolucionou a filosofia na história, tá bom? Que antes a filosofia tinha duas correntes. Uma são os racionalistas, que começa desde Descartes, desde 1500, nas grandes navegações, que é a questão que, quando Revolução Francesa, Iluminismo, que é desde a ideia que antigamente as pessoas eram
acreditavam em Deus, na religião, então a fé é salvo, e não acreditavam na razão, né? Tudo místico. Tudo, mas por que isso acontece? Deus quis. Não está errado, Deus quis, mas... E aí começa uma ideia de racionalismo, desenvolver o intelecto. Por quase 500 anos. Tem toda uma ideia de pensamento cartesiano, não sei o que lá, em desenvolver o intelecto. Ou seja, até que os filósofos chegaram assim, o desenvolver do intelecto é a forma de você ser uma pessoa ética. O que é ética? O que é certo e errado? Como você vai entender como você tem que praticar as coisas? Já há muitos anos atrás, há 1500 anos atrás de começar o movimento racionalista no mundo, a humanidade já tinha se desconectado com Deus por causa das mitzvot. Então, falando, então como que ser uma pessoa ética? O que é ética? Porque a princípio é ética é cumprir as mitzvot, fazer a coisa certa. Mas o que é ética? Então ficou sempre essas questões da filosofia. Então eu falei, não, quando a gente desenvolver o intelecto, a gente vai conseguir chegar na ética, no certo e errado. Então tem um movimento assim. E tem outro movimento que é a questão mais do... Esqueci agora a palavra, mas é a questão que você não tem que entender o mundo através do intelecto, mas sim do fenômeno, ou seja, através da sua experiência. A experiência não é alguma coisa intelectual, e sim você vê como é, e você entende, empírico, uma questão empírica, indutiva, e não na dedução, é indução. Você entende. E tinham, na época, duas escolas que uma brigava com a outra, falando, não, isso tudo de experiência, tem que ignorar toda a experiência, que tudo pode ser fantasias que algum sentido te engana e te seduz, e por isso você perde a sua cabeça, então você não consegue pensar friamente exatamente o que é. E o outro pensa assim, não é só através do intelecto, que a vida não é só intelecto. E o Immanuel Kant ele faz a teoria que revoluciona, que ele consegue juntar as duas coisas na mesma. Tá? Muitas coisas, então ele revoluciona tudo, toda a ideia, muitas coisas interessantes. Mas ele fala sobre a ética. Né? Tem um livro que ele escreveu sobre a ética, ele faz a teoria, se chama, escrever aqui para não esquecer, Moral Universal Racional. Que ele fala assim, que a ideia dele é o seguinte, nessa ideia ele já é totalmente racionalismo, ele vive na Alemanha, que era o povo mais racional, que todos os filósofos da época eram de lá. Não tinha mais isso de Deus, já tinha muito tempo atrás, dentre os filósofos, o negócio de Deus é tudo besteira. Desde, sei lá, de 500 anos atrás, lutar, mas tipo lá em 1900 já acabou isso, Revolução Francesa, Iluminismo, não sei o que lá, não tem mais Deus, não tem mais igreja, não tem mais cristianismo, não tem mais nada disso. Então a ideia é que é racional, ou seja, a ética tem que ser uma moral, moral, ou seja, moral tem a ver com, não vou entrar toda a ideia aqui, mas a ideia é a seguinte, desconectado de Deus, ou seja, você consegue ser ético sem acreditar em Deus, sem nada a ver com Deus. E no final da teoria dele, ele consegue criar uma teoria sobre ética que não tem nada a ver com a vinculação com uma divindade. Ou seja, você sim pode ter certo e errado e ser ético sem preceitos bíblicos ou místicos ou qualquer coisa assim. E sim, você tem que fazer pela moral universal e racional, ou seja, pela razão. Pela razão, moral tem a ver com os costumes, e os costumes têm a ver com a questão experimental, e racional tem a ver com a razão, que ele junta os dois. Mas tem a ver com a razão. Você consegue intelectualmente entender o que é certo e errado. Mas esse certo e errado não pode ter a ver com você, tem que ser universal, ou seja, tem que ser um certo e errado para o mundo inteiro. E o que ele fala que é o puro dever? Que o puro dever é o seguinte, o homem ele deve fazer o que é certo, o que é certo é o que é a ética, certo? Pelo puro dever, não com uma segunda intenção. Não porque ele vai receber alguma coisa, não porque vai ser confortável para ele, não porque ele vai ser bem visto na sociedade, ou não porque ele vai se conectar com Deus. Mas por... E sim por puro dever, porque ele deve fazer isso. Mas esse dever é para quem? Dever para... Então, é o que ele fala, intelectualmente, esse é o puro dever, isso é lógico. E aí ele chega numa máxima, como a gente vai saber o que é o puro dever? Então ele fala assim, qualquer coisa que você pensar, deixa eu pegar a palavra, o puro dever é tipo uma sociedade melhor. É tipo o Derech Eretz, no final das contas. É o Derech Eretz. Como a humanidade vai viver bem? O dever com si próprio e o dever com a sociedade, não sim. o dever com Deus. Não com uma questão mística. E justamente esse é o ponto de diferença digamos, da filosofia da Torá. Isso, exatamente. Ele fala o seguinte, como você vai entender, se chama imperativo categórico, que você tem que fazer as coisas porque é racional. O que ele fala é o seguinte, você tem que agir de forma, ele escreve assim, age de modo que a sua ação se torne uma lei universal. Então você pensa assim, tem uma fila, por exemplo, tá bom? Aí você pensa, fico na fila ou furo a fila? Aí você tem que pensar assim,
Se eu furar a fila, eu tenho que pensar de modo que a minha ação vai se tornar uma lei universal. Ou seja, vamos supor agora que isso que eu vou furar a fila, todo mundo agora vai furar a fila. Vai funcionar uma sociedade que todo mundo fura a fila? Não. E se eu esperar na fila? Vai funcionar uma sociedade que todo mundo espera na fila? Sim. Então a lei universal para funcionar é que todo mundo espere na fila. Logo, furar a fila não é ético e esperar na fila é ético. Então eu tenho que ter um imperativo categórico, é que eu tenho que esperar na fila. Então aqui eu consegui, desvinculando de Deus, entender o que é certo e o que é errado. E assim você pensa tudo na vida. Se eu trair, funciona uma cidade que todo mundo trai? Todo mundo vai ficar feliz? Não. E se eu for fiel? Funciona? Funciona? Ah, então não traia. Começo a matar, roubar. É, uma coisa, ou seja, através só da racionalidade, você consegue ter uma lei universal sobre o que é certo e o que é errado. Tem alguns aspectos, algumas mitzvot, que tem esse tam. Sim, mas aí seria uma mitzvah, não como foi ordenado. Ok. Exatamente, você recompensa como se fosse que não foi ordenado, que é exatamente o que ele está falando. Você entende por lógica. Isso, por lógica. Ou seja, o nome disso é Derech Eretz, educação, ética. Então, no final, é isso. O Kant, ele consegue desvincular a ética de Deus. É uma revolução no mundo. Tchau. Consegue desvincular a ética de Deus. Essa é a revolução que o Kant faz no mundo. E é isso que o Abraham está falando. O Malbim, ele fala que em Gerar, o Avimelech, o povo dele, pensava igual Kant. O que faltava? Temor a Deus. E é isso que o Malbim vai falar. Fala assim, tá bom, eles sabem o que é certo e o que é errado. E eles cumprem. Mas no momento que o Yetzer Hara ataca, que o instinto ataca, que ele tem benefício... Mas vamos lá. Calma aí, tô explicando o Malbim, calma aí. Ataca. Ninguém tá vendo. O que vai impedir dele... Mas olha só, por essa lógica, se... Não, eu não vou pegar a mulher do outro... Pela lógica de Kant. Sim. Eu não vou pegar a mulher do outro porque... A sociedade não vai funcionar. Exatamente. Então, se Abraham chega falando, olha só, ela é minha esposa. Não tem Irat Shamayim lá, mas por essa ideia de ética, ou pela essa moral de Kant, ele não pegaria a mulher do outro. Sim, mas você... A Sarah era muito bonita. Era a mais bonita do mundo. 2, a gente já viu essa outra aula. Ele era o ventre do povo escolhido. De qualquer forma. Do povo escolhido. Mais uma vez, é tudo muito teórico. Sim, muito teórico. Nessa lógica teórica, você trazendo a filosofia de Kant pura... Sim, a ideia é porque a cidade não funciona. Já que não vai funcionar com... Se eu fizer isso, enfim, independente de ser o rei ali. Sim. Então, teoricamente, a mulher não pegaria. Então. Não pegaria. Se não existisse Yetzer Hara, isso que o Malbim está falando. Mas existe o Yetzer Hara. Ou seja, ele quer dizer que isso, mesmo que teoricamente funcione, é uma furada. Que nunca vai ter ética numa sociedade que pensa assim. Que pensa numa ética desvinculada com temor a Deus. É isso que ele está falando. Iraque, é isso que o Abraham falou. Iraque, somente, tem tudo. A teoria está perfeita aqui. A teoria está perfeita. Iraque é Nirat Elohim. Você tem uma peça nessa equação, você tem uma peça que o Kant não pensou. Sim, digamos, a variável nessa equação é Yetzer Hara. E a única forma de combater, de neutralizar Yetzer Hara é Irat Shamayim. Irat Shamayim, exatamente. Isso que a Torá quer contar pra gente. Tem que ter temor a Deus. É impossível você ser ético desvinculado de Deus. A única forma é se vincular a Deus. E a Torá, para você ser uma pessoa ética, no final das contas, é uma sociedade justa. É para a Torá. Isso que o Malbim está querendo dizer. E é interessantíssimo, porque se a gente pegar agora o Kant, ele fala a mesma coisa que Paulo. Os dois desvinculam a humanidade em seu relativismo com Deus, querendo trazer uma sociedade que pela educação vai funcionar, mas é uma furada no final das contas. Não funciona, não dá para você substituir as coisas. A única forma é exatamente isso, são desconstruções que a história foi dando, que agora, depois vendo de longe, a gente faz uma síntese, a gente vê o que faltou e qual é a solução para um futuro. Essa é a ideia. Tem que ter uma vinculação com Deus também. Essa é a ideia. E a gente vê exatamente isso, porque desde Kant, 40 anos de Kant na Alemanha, enquanto ele vivia, e ele era o filósofo mais respeitado, é o berço do nazismo. Entendeu? Então, como você vai dizer que o Kant funcionou? Onde o nazismo vem 40 anos depois e o Kant ainda está vivo. E quem cuidava dele, que ele já era idoso, cuidava dele, era nazista. Que acho que é a irmã dele, se não me engano. Era nazista. Então não funciona.
E não só isso, com o advento do nazismo tem uma quebra na humanidade inteira, em todos os povos, que é isso que vem falar o pós-modernismo, que é o Bauman, né? O Zygmunt Bauman, que é o pensador pós-moderno. Modernismo é toda a questão racional, que é desde o início de 1500 começa a racionalidade até Kant, que é tipo quando ele dá um checkmate e fala, viu, a razão, encontrei uma fórmula que a razão consegue existir, ele tipo consegue resolver o quebra-cabeça. Consequência de Kant é o nazismo. Não consequência direta, mas tipo da sociedade de Kant, que essa sociedade é o nazismo. E aí vem o Bauman e começa a criticar o racionalismo. Que a gente, por 500 anos, o iluminismo, a Revolução Francesa, a gente achou que o desenvolvimento da razão ia resolver a humanidade. E a gente viu que não. É uma questão de distopia, que foi quebra de todas as utopias. Você viu que o capitalismo não funcionou, o socialismo, o comunismo não funcionou, o cristianismo não funcionou, o islamismo não funcionou, o racionalismo não funcionou, nada funcionou. E é a consequência da sociedade que a gente vive hoje em dia, que é uma sociedade que você não tem nenhuma visão de futuro de alguma ideologia que possa funcionar. Hoje é quebra de ideologia. O Cazuza escreve várias músicas, ideologia, eu quero uma para viver, não tem mais ideologia. Todas quebraram, nenhuma funciona. E essa questão de hoje em dia, tipo, do pós-modernismo é exatamente isso, que agora tudo é relativo, já que não tem ideologia, tudo é relativo. Não tem certo... O que Kant falou que existe um certo e errado hoje em dia, não existe certo e errado. Sabe por quê? Porque o certo e errado não funcionou. Mas qual a ideia? É porque a humanidade está desvinculada de Deus, é o que Guimarães está querendo dizer. E a consequência, para resolver agora o problema do pós-modernismo, que é o pós-modernismo, que é o que vai acontecer exatamente na próxima geração, é a revinculação da sociedade em Deus, e através disso manter a ética, mas junto com o temor a Deus. E aí sim vai chegar a Mashiach, vai ser uma época messiânica. Essa é a ideia. Então a gente vê que no final das contas a filosofia faz exatamente o que o cristianismo faz, que vem desvincular cada vez mais a sociedade com Deus, dando outras alternativas que na prática não funcionam. E a gente sabe que só a Torá da verdade, que só a Torá tem os valores realmente que funcionam, Deus criou, Deus sabe. E a revinculação da humanidade. E hoje em dia as pessoas estão tão vazias, a pessoa não se valoriza, os suicídios em jovens, e que a pessoa não tem valor. Sabe por que não tem valor? Porque isso escravos iam falar. Quando você não tem propósito, não tem por que você viver o presente. Você não tem futuro, você não sabe por que viver. Não tem por que viver, então para que viver? Então, perde o significado. O pós-kantianismo, o pós-modernismo, né, através do que aconteceu no nazismo e depois, quebra todo o valor de por que viver da humanidade, da sociedade. E agora a sociedade está numa época de tentar encontrar alguma coisa e a gente até hoje ainda não encontrou. Tudo é produto, tudo sem valor, é tudo externo, é tudo marketing, não tem valor nenhum. Por quê? Porque não existe profundidade, não existe ideologia, não existe por que viver. Então por isso que tudo é passageiro, a gente está sempre novidade aqui, todos os aspectos da vida. Não vou agora dar aula de pós-modernismo, mas é interessante entender os questionamentos da nossa sociedade, que exatamente a sociedade ela foi mandada justamente pelo pensamento de Kant e o nazismo logo depois, mostrando que está tudo errado. Mas a questão é que hoje em dia a gente não encontrou algo para substituir o Kant. E a sociedade tem os reflexos da sociedade que a gente está vivendo. E o objetivo da gente agora é encontrar uma solução para isso. E essa solução vai ser encontrada, acredito eu, com o fortalecimento do Estado judeu, de espalhar a Torá, os valores judaicos no mundo, né? E através disso a reconexão do mundo. E cada um que vira Bnei Noach pode espalhar isso na sociedade com Deus. E junto com a ética, aí as coisas vão começar a melhorar, a gente vai viver numa época messiânica. Então é isso no final que acontece. A gente termina as frases, mas é isso mais ou menos que é a história. O Avimelech era kantiano e Abraham está dizendo, está errado. Isso vai dar ruim. Por isso que aconteceu tudo isso. Por isso que Deus quer acabar com vocês. Porque no final não tem derech, não tem ética. É só baseada na ética, mas no final o que não tem é ética. Falta temor a Deus. Óbvio que a ética é importante, mas agora temor a Deus também. Esse é o principal. Abraham tinha ética e temor a Deus, e ele recebeu então a Torá, as mitzvot. Foi escolhido junto com Será, que é o que a gente vai ver em Tzchak a aula que vem. É isso, o Shavuot. Uma boa recebimento da Torá agora, né, domingo, Shavuot, dia da entrega da Torá, e que cada um consiga receber as mitzvot, né? Então, é isso. Vamos por aqui.